o que pode ser feito. E é isso que a gente vai falar agora. Quais dicas nós podemos dar para as pessoas para que elas possam passar por esse período bem, de uma forma saudável, sem adoecimento? E a primeira dica que você pode dar para as pessoas é a questão espiritual. Dentro do contexto, né, da sua identificação espiritual, religiosa, realmente está se empenhando, ter esse entendimento de que o bem-estar físico, emocional e psicossocial tem essa relação com o bem-estar emocional no sentido também espiritual. Dentro da sua crença, da sua religiosidade, você está se sentindo amparado, né? Está se sentindo instruído, sentir o apaziguamento que essa informação e essa instrução te traz. você está quebrando um tabu, porque muitas vezes os profissionais de saúde mental têm muito medo de falar de espiritualidade, porque acha que vai estar saindo da área científica. Mas é importante a gente ressaltar que tem diversos estudos científicos mostrando a espiritualidade. Não estamos falando aqui de uma religião especificamente, Sim. mas essa conexão com algo superior, você se sentir pertencente a algo, isso é um fator de proteção de saúde mental, isso diminui o risco de suicídio, mas eu percebo que os profissionais da saúde mental, eles ainda têm um receio de falar sobre espiritualidade, ainda é um tabu, então que bom que você começa falando da importância das pessoas tentarem manter essa espiritualidade, tentar ter fé em algo, ter alguma crença, fazer suas orações, não sei, não tem uma receita pronta, né? Cada um sabe como pratica a sua fé, mas sim, é um excelente ensinamento que você deixa para as pessoas hoje. Bom, eu vou falar. Você começou sobre a espiritualidade, não é uma coisa tão profunda. Agora vou falar sobre as relações sociais. O ser humano, ele é um ser inerentemente social. O ser humano sozinho, durante um período muito longo, ele pode enlouquecer, né? O pior castigo para um preso é ir para uma solitária, é ficar num quarto escuro, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Então, é da nossa natureza, somos seres sociais. A minha dica é que as pessoas que estão em casa em isolamento social, que elas podem estar em isolamento, mas que elas não fiquem sozinhas. E nesse sentido, acho que as ferramentas tecnológicas, elas são muito positivas. Elas ajudam muito as pessoas a se conectarem e a estarem próximas daquelas pessoas que elas amam. Então, usem essas ferramentas sociais, tenta estar próxima das pessoas, mesmo se você estiver sozinho na sua casa. E quem se encontra lá naquele estágio de sofrimento psíquico intenso, fale, busque ajuda, conte para alguém, olha, esses pensamentos estão aqui, repetitivos na minha cabeça, mas não guarde. Conte para um amigo de sua confiança, para um familiar, diz como você está se sentindo, peça ajuda, não fique em total isolamento, porque as relações sociais, elas são da nossa natureza e elas nos salvam. Então, falamos sobre a espiritualidade, sobre as relações sociais. Qual a sua próxima dica? Então, a minha próxima dica é a respeito da alimentação. Eu recebo muitos pacientes, né, interessados, acho que é um recurso também a suplementação de vitaminas e de minerais, mas não deixando de contemplar a necessidade da alimentação, não só nesse período de pandemia, né, de isolamento. Acho que nesse período a gente até deixa de ter a desculpa de não ter tempo para o preparo do alimento. Vejo isso como uma oportunidade até de integrar a família nesse preparo, né, os filhos, de criar uma rotina, de alimentação em família. Acho que é um momento muito importante que normalmente nós não temos tempo. Então, as refeições em família são bem-vindas nesse momento, o preparo, a questão do cuidado, até com a própria casa. Então, essa alimentação saudável, ela exclui a necessidade até de gastos com a suplementação de vitaminas e minerais. É um recurso muito útil, mas é necessário que a alimentação esteja eficiente, que seja mais próximo possível do natural. Eu digo,
os nutricionistas são profissionais assim extremamente importantes, né, nesse momento, não só nesse momento, mas assim associado ao trabalho de saúde mental. Mas, na dúvida, o alimento que você compra na feira, que isso talvez você não precise de uma consulta de um profissional para te dizer, mas se você tem a opção por um alimento que seja natural, opte por ele. Eu tenho aprendido a comer comida de verdade, eu gosto desse termo, comida de verdade. Eu acho que na minha vida inteira eu nunca me alimentei tão bem quanto eu estou me alimentando nessa quarentena, porque minha vida era muito corrida, eu almoçava fora todos os dias, e você não sabe como aquele alimento é preparado, você não sabe a quantidade de óleo que utilizaram, e muitas vezes eu comia com pressa. Então, assim, minha alimentação, ela mudou e de uma forma que eu sinto meu corpo melhor, me sinto mais leve, me sinto mais disposta e comecei a incluir um monte de coisa que eu nunca tinha comido na vida, juro, grão de bico, chia, linhaça, Olha, feijão branco, lentilha, essas coisas que a gente não comia, de vez em quando tinha até um grãozinho em alguma coisa, mas que não faziam parte da nossa alimentação. Eu tenho comido e tenho me sentido muito bem. Então, para a gente pensar que a alimentação não é só porque a gente está acima do peso ou não, a alimentação é bem-estar e cada vez mais a gente precisa olhar para o ser humano de uma forma integral. Não adianta você cuidar somente de uma parte. Então, é a gente vê o ser humano como um todo. E eu vou acrescentar a água. Já que você falou da alimentação, para combinar com sua dica, a importância de beber água, a importância da hidratação. Muitas pessoas esquecem de beber água. Eu estou aqui com minha água, você também está com a sua, não é? também tô com a minha Aí, aqui, você ó. também está com sua aguinha aí, ó. A importância, beba água. E muita gente fala, Raquel, eu não lembro de beber água. Deixa a água perto de você, você olha para ela e lembra. E isso é muito importante que você falou, porque a água, assim como a alimentação, ela promove esse equilíbrio bioquímico. Então, eu tenho muitos pacientes que me questionam, doutor, eu já usei várias medicações, e por que eu não tenho uma resposta tão satisfatória ao tratamento? Por que eu acordo e não sinto vontade de levantar? Será que esse equilíbrio químico está adequado? Será que você ingeriu líquido para que promova a vontade de usar o banheiro, esse equilíbrio da alimentação para que seu intestino funcione de forma regular? Isso sim, para uma pessoa muito deprimida, uma pessoa que está na cama, promove o desejo de levantar, desejo de beber água, desejo de se alimentar, a fome. Então, muitas medicações elas deixam de ter um resultado tão positivo porque o organismo não está preparado, não está quimicamente equilibrado para receber as próprias medicações e os benefícios que elas promoveriam. Essa alimentação saudável que você falou, que ajuda você a ir ao banheiro diariamente, as pessoas não sabem a importância delas terem um intestino que funcione direitinho, mas quando elas não têm, elas percebem isso. As pessoas que ficam 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro percebem o quanto isso afeta o humor. Existe até o termo, né? Enfesado, a pessoa está enfesado, porque isso influencia diretamente no humor da pessoa. Mas uma coisa está ligada à outra: a água, a alimentação, os alimentos integrais, as fibras, que vai fazer com que você vá ao banheiro, com que você não tenha prisão de ventre. Está tudo integrado. Sua próxima dica, você podia falar de atividade física, Monique? Posso colocar na Sim, lista das dicas aqui? pode, porque a atividade física ela não vem nesse sentido como promoção apenas do bem-estar estético, mas sim de saúde física e mental. Então, é um momento que você parou o seu dia, que você está se dedicando ao seu bem-estar, a desligar. Então, eu incentivo muito que a prática de atividade física talvez seja mais interessante sem o eletrônico, sem o telefone, que seja um momento seu mesmo, seu com seus colegas, seu nesse momento de pandemia, assim, um recurso que eu tenho utilizado, que tem me
auxiliado muito é colocar aulas na Smart TV, porque parece que você está em comunidade, né? Que você realmente está fazendo a aula ali naquele momento. Isso incentiva para que eu faça atividades diferentes, então alongamento, aula de dança. É bem engraçado esse momento aqui em casa. Os cachorros ficam super animados e realmente traz um bem-estar físico na questão estética, mas não é esse o objetivo. O objetivo é realmente ter um momento para usufruir, um momento que não seja trabalho, que não tenha outras intromissões, outras obrigações, e quanto que isso promove uma qualidade, sim, porque você já tem vontade de ter uma alimentação melhor, você já tem uma qualidade de sono diferente, então a atividade física está extremamente, e eu digo, não é um período, eu tenho muitos pacientes que às vezes chegam no consultório e falam, mas eu parei um pouco a atividade física, eu digo, tudo bem, parar um pouco é normal, porque isso aí é uma coisa para você fazer para a sua vida toda, para o resto da sua vida, não é só durante o momento de tratamento. Então, vamos olhar o lado positivo, não pensa que eu vou dar uma bronca porque parou um pouco. Para quem vai fazer a vida toda, parar um pouco é normal, acontece. Mas vamos criar soluções, criar alternativas para que não precise parar. Né? A Smart TV tem muitos personagens, assim, profissionais que estão dando aula também online, então é uma dica, eu incentivo bastante. Dentro das relações sociais, a gente estava comentando da importância de saber sobre o outro. Sim, esse momento de reclusão, né, de convívio maior, é interessante para a gente se empenhar realmente em estar conhecendo o familiar, conhecendo o companheiro que está ao seu lado, conhecendo no momento que nós nunca tivemos oportunidade de desfrutar da presença um do outro, das próprias dificuldades desse convívio. Então, que isso promova, alimente assim, a união. A gente valoriza tanto um abraço de um amigo, de um colega. Eu acho que nesse momento fica bem nítido, né? O que nós tínhamos que talvez passasse despercebido no dia a dia, mas que nos faz tanta falta. Então, também, por que não olhar o que nos agrada? Olhar com um olhar de generosidade, um olhar otimista, né? de solidariedade mesmo, de entender que o outro está passando pela mesma situação. Excelente dica. Aprender mais sobre o outro, escutar o outro, fortalecer esses vínculos. Eu quero agora falando sobre essa enxurrada de informação e de notícias falsas. Essa dica, inclusive, não é minha, é da Organização Mundial de Saúde, que é você filtrar as informações. Não adianta você ficar o tempo todo vendo notícia ruim, vendo quantidade de mortos, contando mortos. Filtra um pouco as informações, procura informações de fontes sérias, de fontes confiáveis. Não acredite em tudo que você recebe no WhatsApp. Eu acho que a qualidade claro que a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que ter esse contato com a realidade, mas filtra um pouquinho, porque eu acho que essa enxurrada de informação ela está levando ao adoecimento de muitas pessoas. Sua próxima dica, qual vai ser? A administração do tempo nesse período ela é extremamente importante, porque a maior desculpa que nós usamos é não ter tempo. Embora eu imagino que não só o tempo, mas a prioridade, o que a gente faz com o tempo que nós temos. Mas como nesse momento nós temos sim um pouco mais de tempo e consciência de que devemos administrá-lo de forma mais comedida, mais generosa com nós mesmos. Então, para estar convivendo com pessoas que nos fazem bem, né, pessoas que nos agregam, isso é uma dica que todos podem se beneficiar. Algumas pessoas a gente não tem escolha do quanto conviver, talvez de sim da proximidade, mas outras pessoas nos fazem bem por existir. Então, nos aproximarmos dessas pessoas, dizer para ela o quanto isso nos faz bem, ter esse tempo para coisas que nos fazem bem. Se para você é assistir um filme, uma série, acho que é oportunidade também. Eu resgatei alguns livros que estavam pela metade,
né, retomei a leitura, essa questão que você falou também de experimentar alimentos novos. Então, foi uma prática aqui em casa também de experimentar algumas receitas, de ter essa oportunidade de deixar de usar a desculpa de não ter tempo, né, administrar melhor esse tempo com coisas que promovam a minha saúde, o meu bem-estar. Né, ter mais tempo para puxar um assunto com uma colega no WhatsApp e reclamar e mandar o noticiário de quantas mortes, talvez não seja uma forma interessante, inteligente de administrar esse tempo, talvez de dizer para um colega que me faz bem, que estou com saudade, como foi o dia, seja uma forma mais interessante de administrar esse tempo. E aí, minha última dica vai bem de acordo com isso que você está falando: evitar brigas e discussões desnecessárias. Tem muita gente sofrendo porque discutiu, porque passa o dia se desgastando, entrando em debates totalmente desnecessários, debates políticos, e aí a pessoa começa a discutir economia, começa a discutir agora medicação, né? E elas começam a brigar e brigam e sofrem, porque muitas vezes as pessoas brigam com quem elas gostam. Você não vai mudar a forma como o outro pensa. E eu percebo que essas discussões, elas só desgastam, elas ferem as pessoas, elas destroem relações de pessoas que se gostam, de amigos que se gostam. Conheço casos de familiares que estão sem se falar. Enfim, evitar briga. Deixa o outro seguir o caminho dele. Eu acho que com o tempo a verdade ela sempre vai aparecendo, as informações mais sérias sempre vão prevalecendo. Cada um vai percebendo se estava certo, se estava errado, no seu tempo, no seu ritmo, seguindo o seu próprio caminho. Mas não se desgaste com discussões desnecessárias, não. Porque a gente se aborrece, aquilo, né? Todas aquelas reações, a gente libera cortisol, a gente fica com raiva, mancha roxa no corpo. Depois da briga, a gente fica. Parece que a briga acabou, mas a gente continua tendo ainda todas aquelas reações, e depois vem a tristeza, porque a gente brigou com quem a gente amava. Sem contar quando a gente está com raiva, muitas vezes a gente fala coisas que a gente não pensa. Então, evita a briga desnecessária. Se você não concordar com o outro, deixa o outro seguir o caminho dele, o tempo dele, o aprendizado dele. É minha última dica: evite brigas. Não sei se você já deu sua última, se você ainda tem alguma Já dica. dei, eu quero só agradecer essa oportunidade, esse contato com você, né? Sempre muito gentil e agregando muito também ao meu conhecimento. Acho que essa prática, esse bate-bola é muito legal, muito bacana. Eu quero agradecer e dizer que realmente concordo com você, é um momento de muitas incertezas. A gente está aqui dando opiniões, claro que temos embasamento teórico, né, técnico e experiência para dizer isso, mas é um período de incerteza, né, até de quanto tempo estaremos por aqui, nós e todos que nós amamos. Então, um momento de união, de cuidado mútuo, de generosidade, de paciência, de entendimento. Concordo com tudo e agradeço muito a oportunidade. Agradecer você também. Agradecer ao outro participante da entrevista. Como é o nome dele que está latindo? Fala pra gente o nome dele. É Kira e Thor, estão aqui São ansiosos, porque dois. eles Você tem um são dois. casalzinho. Um Qual é a casal, um raça? casalzinho. É um Lhasa e um Staff Bull. E estão amando Mamãe em Casa. Então, Acredito que eles estão amando a Mamãe em Casa. com certeza. Só para a gente finalizar, você falou sobre prioridades, e eu diria que mais do que a prioridade da rotina, qual você diria que deve ser as nossas prioridades de vida? Respeitando a singularidade de cada um, mas é isso, as pessoas elas agora elas têm tempo para ligar para a mãe, para ligar para o pai, elas têm tempo para escrever poemas, elas têm tempo para brincar com o seu pet, para brincar com seu filho, fazer uma atividade, perceber se seu filho está bem em matemática, português, tem tempo para respirar, para refletir sobre a vida. O que você diria que a gente deve dar prioridade para no final da vida, lá com 90 anos, 100, eu sou otimista, no final da vida, lá com 100 anos, a gente sentir, poxa, a vida valeu a pena.
Eu entendo como prioridade realmente a questão do tempo, de você entender que esse tempo ele é extremamente relativo, fluido, que não temos controle sobre ele mesmo. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com o futuro e perdendo a oportunidade de viver o presente. O presente. Então, o tempo, ele pode ser o nosso inimigo ou nós podemos viver a seu favor. Então, ser generoso consigo mesmo, entender que algumas coisas não saem do nosso alcance, que é só o tempo que vão definir. Então, tempo a gente não controla. E o presente é um presente. Receba esse presente, utilize esse presente, que a gente fica o tempo todo vivendo no passado e no futuro. Bora aceitar o presente, que é o momento presente. Monique, obrigada. Adorei o bate-papo. Gratidão pela sua presença, pelo seu tempo. Um beijo. Muito obrigada, amei. Beijo.